Bíblia, Salmos 128. Só fazer uma breve consideração seguinte. Se eu repetir alguma coisa aqui, não ignorem, porque eu li que o apóstolo São Paulo, ele disse: não me canso de falar as mesmas palavras, e isto é edificação para vós. Então, se o teólogo Paulo repetiu palavras ou mensagem, imagina eu que nunca fiz a teologia. Tentei fazer e não consegui por falta de até o primário eu não tinha. Então, eu vou por onde eu alcançar. O Salmo 128, se todos acharam, pode confirmar comigo, amém? Amém. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Feche os olhos. Querido Deus, Pai, obrigado pela vida, por tua bondade, por nos trazer até aqui, nesse encontro contigo, para expressar, Senhor Deus, a alegria do nosso coração e louvor ao teu santo nome, pois só tu és digno de se receber adoração, louvores, e receber, Senhor Deus, o nosso culto. Aceite o nosso culto, perdoe nossas fraquezas, se houver cometido hoje, e nos dê a graça de compreendermos a tua vontade em nossas vidas. Fala conosco pela sua palavra. O que eu te peço é no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Esse mês é um mês que a igreja faz lembrar a família. Está certo que no mundo é tido isso como uma força comercial para se dar presente para a mãe, né? A mãe é bastante lembrada nesse mês, porque eles falam que Maria apareceu no 13 de maio, lá em Roma ou Portugal, sei lá, mas deixa isso para lá. Mas a gente tem que mencionar mesmo, tirar pelo menos um tempo para mencionar a família, para tentar dar umas lapidadas, para ver se a família se desperta, para sentir a sua posição diante do Criador. E o Criador da família, quem foi? Foi o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Criou o mundo em 6 dias, né? E lá, sei lá, no finalzinho do dia, do 6º dia, ele criou a família. Isso a gente encontra em Gênesis. E eu quero considerar com vocês o seguinte, que a família, qual é o conceito que Deus tem, ou que a Bíblia nos relata, que esse é o manual para o ser humano, é a Bíblia Sagrada. Então, que conceito a Bíblia traz para nós, que é um conceito divino, sobre família? O que é família no conceito de Deus? Segundo, eu quero considerar com vocês, que é no Salmo 128, princípios estabelecidos por Deus para uma família feliz.
Terceiro, quero considerar com vocês que está lá já no Novo Testamento, nas cartas de Paulo aos Efésios, dizendo o seguinte, que esta família, para viver bem, para ser feliz, ela tem direitos e deveres, todos os membros da família. Então isso a gente encontra dentro da Bíblia, relatos para nós vivermos bem, porque o que o Salmo está dizendo aqui é viver bem. Então, dando o princípio lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vamos ver o que tem? 27 e 28. Vê o conceito de Deus sobre família. Primeiro, saber que foi o próprio Deus que instituiu a primeira família. E quais foram os elementos que foram criados para essa família? Como nós podemos provar o que é família? Com quais elementos? Então, no capítulo 1, versículo 27 e 28, diz o seguinte: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Aqui está. Primeiro, o mentor da família foi quem? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus que criou, que instituiu a família na face da terra. Como é que ele fez? Ele fez homem e mulher. Fez a sua imagem conforme a sua semelhança e fez homem e mulher. E aqui, para ser bem preciso, Deus diz o seguinte: macho e fêmea os criou. Por que essa colocação de Deus assim? Porque certamente no futuro, Deus já sabia, Deus é onisciente, já sabia que haveria a corrupção humana, o ser humano ia se denigrir, ou querer denigrir a imagem de Deus, que é o próprio homem, e fazer diferente. Então diz, olha aqui, macho e fêmea eu vou criar. E ainda diz Deus, para mais completar a família, aí Deus diz, agora eu vou fazer o seguinte: vocês frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra, e cuide da terra, trabalhe, sujeitai a terra. E aí coloca lá para frente, você tem que trabalhar, dar nome a animais, sujeitar os animais, então trabalho. Aí Deus vai, para ser mais seguro no que Ele quer fazer com o ser humano, no capítulo 2, e o versículo 18, ele diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Aqui, no capítulo 1, Deus cria o homem, macho e fêmea, o homem, mulher, o homem e a mulher, e chama macho e fêmea, manda multiplicar, encher a terra, e aqui ele faz o primeiro casamento, no capítulo 2, versículo 18. Ele faz a primeira também instituição cerimonial, casamento. Então o que eu entendo aqui? No conceito de Deus, o que é família? A família só é família se tiver casamento. Sim ou não? Sim, no conceito de Deus aqui. Só é família se tiver casamento. E só existe casamento, só é casamento se tiver homem e mulher, sexo oposto. Sim ou não?
Vocês já tentaram ligar 2 parafusos um com o outro, ver se eles ficam anexados? Já tentaram? Tenta, pega o parafuso sem a porca e vê se os dois seguram-se junto. Tem que ter a porca para dar aperto, sustentar uma peça, uma coisa. Então esses bancos aí tudo feito com parafuso. Não coloca a porca no parafuso para se segurar. Então, isso aqui é para desmascarar o que se está se instituindo hoje em novas igrejas que estão aparecendo. Aliás, tenham muito cuidado, porque está aparecendo uma Bíblia nova. Eu tenho muito medo dessas traduções, que na igreja é uma confusão terrível. Um tem uma leitura de um jeito, outro de outro. Um lê aqui, manda o outro ler lá e lê diferente, porque são muitas traduções. Então está vindo uma tradução nova aí, graça por graça. Sabe a quem pertence essa tradução? A uma igreja de pastores gay no Rio de Janeiro. Eles já estabeleceram uma gráfica, eles já têm Bíblias traduzidas à moda deles e está aí na praça, bonitinha, graça sobre graça. Então, essas coisas vão aparecer mais coisas, é o fim do mundo, vão aparecer. E se nós não colocarmos para os nossos filhos o conteúdo bíblico como ele é, nós vamos entregar nossos filhos de mão beijada ao demônio lá fora, às forças do mal que está lá fora. Paulo diz que nos últimos dias amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e enganariam, se possível, até os escolhidos. Levariam as pessoas que não estão lendo a Bíblia direito, não estão percebendo as leituras, os vídeos, a televisão, que tudo, a mídia está passando tudo quanto é coisa para denegrir a originalidade da palavra de Deus, que veio como manual para a sustentação da família que Deus estabeleceu na face da terra, lá no Éden, lá no paraíso. E Deus quer tornar a gente a um paraíso restaurado, mas precisa estar dentro do conceito bíblico. Então, o conceito de Deus, o conceito bíblico sobre família família, ela só é família se tiver casamento, e só é casamento se tiver homem e mulher, no conceito bíblico. Quem quiser seguir ao outro mundo, que sigam. Muito bem, agora princípios que Deus estabelece através do Salmo 128, que a família precisa ter esses princípios, todos os membros da família, se quiserem ser felizes. Porque a proposta desse Salmo 128 é felicidade. Como é que começa o Salmo? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz. É feliz. Então, bem-aventurado é o homem que faz o quê? Bem-aventurado é o quê? Quem teme é o Senhor. Então, a primeira proposta aqui de princípio, o primeiro princípio, como proposta de Deus para a felicidade de uma família, é o temor de Deus. O que é temor de Deus? É ter medo dele? Eu não vou fazer isso, que eu tenho medo de Deus me castigar. E tem muitos crentes ainda assim: eu tenho medo de um castigo de Deus, eu tenho medo dos castigos de Deus. Eu tenho medo dos seus maus atos, que os seus próprios maus atos que vai te levar para o errado. Os bons atos levam para o caminho bom. O que você semear, isso também você ceifará. Isso aqui é a lei da semeadura, disse o apóstolo São Paulo. Mas o que Deus coloca é o seguinte: para quem teme ao Senhor, significa o seguinte: eu respeito a Deus, a sua palavra, eu respeito o que Ele é, como Ele age, o que Ele faz, e eu estou subordinado à sua palavra para fazer a sua vontade. Respeitar a Deus é ser subordinado aos limites estabelecidos que Deus colocou para o nosso próprio bem. São normas, são ética, são leis, são princípios éticos, morais, cívicos,
que Deus estabelece. Então, o temor a Deus é respeitar a Deus na sua essência, o que Ele propôs para nós ser feliz. E quem não quiser ser feliz, ser estabanado, que desobedeça a Deus, que não tenha temor dele. Mas o temor de Deus é isso aqui. Segundo princípio, é aqui. Andar nos caminhos de Deus. Nos caminhos é doutrina. A doutrina que Deus estabeleceu para nós seguirmos ela. Então, como é que diz lá o Atos capítulo 2 e versículo 42 a seguir? Diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos não tinham doutrina deles, era a doutrina de Cristo. E Jesus disse: a doutrina que eu vos ensino não é minha, é que meu Pai me enviou para vocês. Foi o meu Pai que mandou falar isso para vocês. Então, os caminhos de Deus é o quê? É uma doutrina. O caminho de Deus é uma doutrina. Ele disse: o caminho do Senhor são retos, e o justo anda por ele, mas o transgressor nele cai. Quem transgride a doutrina, a palavra de Deus, ele cai na sua própria transgressão. Porém, o justo anda no caminho reto do Senhor, e o transgressor recebe as suas duras consequências. Então, esses são princípios estabelecidos para a felicidade da família. Você quer ser feliz? Ande nesses princípios. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E outro detalhe, aqui ó, presta atenção. Outro detalhe, olha só o que diz a palavra aqui. Como é que diz a sequência? Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz irás e te irá bem. Está dizendo o seguinte, que Deus colocou o homem, a mulher, colocou a família na terra, não é para ser preguiçoso, esperar que os outros venham dar para ele. Não, come do trabalho da sua mão, vá trabalhar. Isso aqui está colocando para a família num contexto geral. Trabalhe. E Paulo diz assim: aquele que não quer comer, que não quer trabalhar, que não coma. É Paulo escrevendo isso em uma de suas cartas. E aqui a palavra diz assim: como o homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, ele deve também comer do trabalho das suas mãos. Para quê? Para viver bem. E só vive bem quem sabe que do suor do seu rosto está comendo o alimento de cada dia e não está precisando dos outros. Graças a Deus por isso. Deus deu saúde para você, deu competência para você, deu sabedoria para você, deu a porta de emprego, deu capacidade para você ser uma pessoa independente, não precisar nem ser empregado também, ganhar o seu pão de cada dia, mas com o trabalho das suas mãos, comerás o teu pão. Deus está dizendo o seguinte: não quero preguiçoso na minha família que eu formei na terra. Eu quero gente trabalhador. E Jesus disse assim: meu pai trabalha até hoje. Olha só, então o próprio Deus é trabalhador, trabalhou 6 dias, no 7º descansou, e coloca para nós esses princípios, que são princípios cívicos de trabalho. Aí coloca para esse homem, que está sendo aqui, um homem que teme a Deus, respeita as leis, as normas de Deus estabelecidas, um homem que anda no caminho reto do Senhor, um homem que trabalha e come do suor do seu rosto e trabalha as suas mãos. Olha o que vem para ele: a sua mulher, diz assim a palavra aqui, ó, será como uma videira ao lado, em volta da sua casa. Assim, ao lado da sua casa será como uma videira. Vocês já viram um pé de uva, carregadinho de uva, bonitinho, e as borboletas pousando em cima, puxando a néctar? Vem o beija-flor também, puxa néctar, vem a abelha, tira a néctar. Sabe, já viram aquela coisa linda? Vocês já viram isso? Aquele pé de uva, aqueles cachos bonitinhos. É comparado à mulher desse jeito, uma mulher produtiva, uma mulher que trabalha, uma mulher que é criativa, que não espera o marido sozinho trabalhar, se danar sozinho lá. Ela é criativa, ela é produtiva, ela faz tudo. E aí a gente encontra em Provérbios capítulo 31, versículo 10 a 31, até o último versículo, do capítulo 31 de Provérbios, do versículo 10 até o versículo 31, não vou ler que é muito longo, mas em casa vocês leem. O que é a mulher de um homem que teme a Deus?
ela é criativa, ela é produtiva, ela sabe fazer as coisas, ela levanta-se de madrugada para cuidar dos seus filhos, ela dá ordem para as suas empregadas se tem, ela é uma tecelã, ela ajuda o marido, não é uma preguiçosa, não fica esperando só o marido se danar sozinho. Mas isso é mulher do homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, que é trabalhador também. Não está falando também que é mulher preguiçosa, está falando mulher de um homem trabalhador, servo de Deus. Então, isso aqui são princípios que a gente encontra dentro da Bíblia Sagrada para que uma família seja bem sucedida, seja próspera, seja feliz, viva bem. Aí coloca também os filhos. Diz que os filhos são também como plantas de oliveira em volta da mesa. Vocês já viram uma família feliz, uma família abençoada? Os filhos, quando fica tudo em volta da mesa, aquela coisa linda, meninos e garotas obedientes, tementes, obedientes, garotas obedientes, meninos obedientes, senta ali na mesa, parece que dá aquele cheiro de oliva, do azeite da oliva puro. Se vê isso, eu tive esse prazer, sábado antepassado, reuniu-se em casa todos os filhos, eu tenho 4, tenho 3 netos, reuniu-se todo mundo em casa, e não cabia, minha casa é um ovo, é bem pequenininha, mas sentaram ali no chão, senta aqui, não vai lá passar não senta aqui todo mundo, para a gente ver coisa bonita. É lindo isso, gente. Você temer a Deus, você respeitar a Deus, você andar no caminho do Senhor, ser trabalhador, e você ver sua família toda agregada, aquela coisa linda, sabe, você tem prazer, aquilo é como um cheiro, e diz que os seus filhos serão como plantas de oliveira em volta da tua mesa. A oliveira tem um cheiro atraente. Quem já viu a oliveira, ela soltando as flores, é um cheiro que chama a atenção. E quando o verdadeiro óleo, o azeite mesmo, puro mesmo, que é difícil achar, você coloca numa comida, aquele cheiro exala na casa todinha, chama a atenção, as pessoas dão uma fome terrível, antes da hora que comer, né? Então assim é os filhos, tem prazer, os pais têm prazer de estar perto dos seus filhos. Não é aquela filha que a mãe chama ela e diz: mamãe, a filha dela diz: filha, vai lá fora, filha, pega a vassoura, pega o rodo e vem passar o rodo aqui na casa. Ah, mãe, agora eu vou assistir minha novela, né? Aí chama o garoto lá: filho, vai comprar 1 quilo de carne para mim lá no açougue, que a mamãe não teve tempo. Ah, mãe, agora eu vou jogar videogame, meus colegas estão chegando. Não é esses filhos que a Bíblia está falando de filhos que sentam-se em volta aqui, tudo obediente, tudo, sabe, não fala palavrão, não é desobediente a pai e mãe. A gente vai ver lá na Bíblia, lá na frente, a gente vê esses detalhes. Então vamos, falando lá na frente, vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, olha o que ele fala agora. Ele mexe com todas as famílias. Se no início da Bíblia, então, nós falamos que o princípio, que Deus, o conceito de Deus sobre família, aqui no Salmo 128, Deus fala sobre princípios que a família deve ter, e agora o apóstolo São Paulo coloca na carta de Efésios direitos e deveres que todos os membros da família devem ter. Não é só a mãe que trabalha, se mata pela família, para deixar a casa bonita, para deixar a comida boa, a roupa toda bem passadinha, tudo bonito. Não. Direitos e deveres para todos os membros da família, para viver bem. Quer viver bem na sua casa, na sua família? Ande nos direitos e deveres que a própria palavra estabelece para você viver bem com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu marido, com seus filhos. A Bíblia tem essa regra aqui para a gente viver uma vida sossegada, tranquila. Efésios capítulo 5. Vamos lá, vamos ver se a gente descobre aqui os direitos e deveres. Vamos lá. Está precisamente no versículo 22 a seguir. Começa pela rainha do lar, as mulheres. Direitos, os deveres domésticos. Então diz assim: vós mulheres,
Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vamos parar um pouquinho aqui? Olha só que dever, está falando de dever, direitos e dever. Que dever que tem a mulher para com o marido? Ela tem um dever de ser sujeita ao seu marido. Mas que marido que nós estamos falando aqui? É qualquer tipo de marido? Não, nós estamos falando de uma família para ser feliz. É a família lá do Salmo 128, que é um marido, primeiro, que teme a Deus, anda no caminho de Deus e é trabalhador. Então é um servo de Deus, é um homem de Deus, é um abençoado de Deus, que merece, então, ele merece receber esse dever da mulher para com ele, de ser submissa a ele. E como é ser submissa? É assim, ó, vamos fazer um exemplo. Vem uma pessoa aí na porta da casa, da família, e chega lá, bate palma, diz: olha aqui, eu estou vendendo aqui estou vendendo um aparelho aqui, estou vendendo uma televisão, eu estou vendendo aqui. Aí a mulher vai e diz: quanto é a televisão? Custa aí R$1.000. E a mulher vai, não fala nada para o marido e compra aquela televisão e depois manda o marido pagar, né? Porque às vezes é assim, o marido que tem o dinheiro, né? Às vezes ela tem banca, mas aí quando o marido chega: que televisão é essa? Que eu comprei, passou aí na porta uma pessoa vendendo e eu comprei. Mas por que você comprou? Não, eu comprei porque eu achei boa a televisão e tal. Mas você nem falou comigo. Eu precisava falar com você? Então isso aqui é insubmissão. Mas estou falando também, volto a repetir aqui, é de um homem que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus, que é trabalhador, é honesto, é servo de Deus, que merece ser a sua esposa ser submissa a ele. Como a igreja de Deus é submissa a Cristo, que é a cabeça da igreja. E aí Paulo coloca que o homem é como a cabeça da família e que a mulher, ela deve ser submissa a essa cabeça, a direção da casa, que é o homem. Agora também vamos colocar um pontinho aqui, abrir um parênteses aqui, porque tem homens também que, se a mulher não colocar uma telha lá em cima, que o telhado está vazando em cima da cama dela, a casa vai para o brejo, porque o marido é devagar mais do que uma tartaruga. Aí eu dou razão da mulher entrar em ação e dizer: vamos deixar a casa cair, para ver se o homem toma o lugar dele. Não, meu lugar é esse, eu vou fazer o que Deus me colocou como esteio aqui, eu tenho que entrar em ação. Tá certo? Então tem tudo esses detalhes aqui também. Mas o homem tem esse direito quando ele é servo de Deus, e a mulher esse dever. Mas vamos para o homem agora. O que é que reserva para o homem? Em troca, o dever do homem. Versículo 25 do capítulo 5 de Efésios: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está dizendo de um amor verdadeiro, de um dever do homem para com sua esposa, para amar a tal ponto que se entregar por ela, como Cristo se entregou e fez o quê? Cristo fez o quê pela igreja? Morreu pela igreja. O homem chegar a ponto de um amor tão grande pela sua esposa, de morrer se preciso por ela. Agora, tem detalhes aqui. Está falando-se também de uma mulher
que é a mulher lá do Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. É uma mulher de ação, determinada, é uma mulher que tem criatividade. Meu Deus, meu marido não deixou dinheiro, ele não tinha dinheiro para deixar, e agora não tem almoço, não tem o que fazer. E ela fazer alguma coisa, quando ele chegar tem até folha, que ela achou folha lá, e cozinhou aquela folha, e deu um jeito, mas não deixar. A mulher criativa, produtiva, tem cabeça boa. Ela não fica só assistindo novela, ela não fica só lá no quintal do vizinho, batendo papo com a outra vizinha lá, bisbilhotando a vida alheia. Não, ela é uma mulher criativa, produtiva, trabalhadeira. É uma serva de Deus. Aí merece esse homem dar a vida por ela, morrer por ela se necessário. E olha, eu digo uma coisa para vocês. Ontem mesmo eu vi uma coisa que eu quase chorei vendo minha mulher gritando. Ela tem uma cãibra que, em vez em quando pega ela grita que nem criança desesperada. É terrível. Levanta de madrugada com aquela dor e o pé e vira aquela pelota na batata da perna dela. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu oro, ora, faz alguma coisa, mas eu pego lá e tento esticar aquele nervo que enrola assim, parece uma cobra na perna. É coisa terrível. A cãibra é terrível. E aí eu dou um jeito lá e estico o pé dela, igual o jogador de futebol faz com o outro lá. Aí ela melhora. Aí eu falo, ai, que alívio. Mas é sofrer pelo outro, sabe? Amar isso. É para viver feliz. Não é dizer, te vira. Talvez você tenha algum erro aí que você cometeu, está recebendo castigo aí. Que se dane, dorme lá, ronca e larga para lá, a pessoa sofrendo do seu lado. Não, está dizendo que o marido ame sua mulher como Cristo amou a igreja, a tal ponto de se entregar por ela. Mas tem também os filhos. No capítulo 6 agora de Efésios, no primeiro versículo, olha o que é que tem. Vós filhos, então sobra para todo mundo da família aqui, se a família quer ser feliz. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A justiça divina requer dos filhos obediência a seus pais. Porque além de ser justo diante de Deus, você ser obediente a papai e mamãe, que graças a Deus eu fui, você ainda tem promessa. No versículo 2 do capítulo 6 de Efésios, leva a seguinte expressão: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e para que você viva bem. Então aqui está trazendo o quê? Uma promessa de felicidade para o filho que é obediente a papai e mamãe. Aquele que não fica tirando sarro da pai e mãe, porque o pai fala errado, porque a mãe fala errado, porque o pai errou, porque a mãe errou, como um filho do passado chamado Cão. Noé tinha 3 filhos chamados Sem, Cão e Jafé. Cão